Jogo de Cintura. Olá, começa agora Jogo de Cintura na TV Diário e também na Rádio CDN. Eu sou Carla Torres e comigo sempre por aqui Deborah Evangelista, Daniela Minello, Daniele Bressan e Fabiana Sparrenberger. Nosso tema de hoje é o que vale em nome da beleza. Quem sugeriu foi a Luísa Neves, uma das produtoras aqui da TV Diário, e ela nos traz aí como essa inspiração, mas a gente traz aqui alguns dados voltando essa questão da beleza para, por exemplo, a questão da saúde. Líder mundial no ranking de cirurgias plásticas em jovens, esse é o Brasil. Olha só, gente, eu não sabia, pesquisei esse dado. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dos quase 1,5 milhão de procedimentos estéticos feitos, por exemplo, no ano de 2016, 97.006,6% foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade. Entre as justificativas para o quadro está a insatisfação com a própria imagem e, conforme o psicólogo Michel da Mata Simões, que é pesquisador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, boa parte disso é motivada por demandas sociais que, olha só, fala dele, entre aspas, exigem dessas pessoas mais do que elas podem ou se sentem capazes de oferecer. Gente, isso me parece grave. Mas eu fiz uma live, eu acredito que tenha, não me lembro agora. Vamos contar que faz uns 3, 4 meses. Uma live com meninas do Grupo do Brasil, que eu faço parte do Grupo do Brasil, de Minas Gerais. E não era mulheres do Brasil, era grupo Meninas do Brasil. Então, eram adolescentes, meninas ali com 13, 14, 15 anos. E qual era o tema da nossa live? Nós estávamos falando sobre as características da mulher negra, sobre a estar bem com o nosso corpo, estar bem consigo mesma, a valorização da nossa negritude, e falávamos sobre colorismo, né? As mulheres negras que têm tons diferentes de pele e não deixam de ser mulheres negras, né? Não são mulheres brancas e tal. E foi aquela conversa. Não me lembro quantas pessoas assistiram a live. No final, depois no privado, várias vieram me perguntar: Deborah, assim, ó, eu acho que eu sou uma mulher negra que eu me sinto bem comigo, mas eu queria fazer aquela cirurgia para afinar o nariz. Tu acha que eu tô sendo hipócrita, assim, ó, em falar de negritude e ao mesmo tempo fazer a cirurgia para afinar o nariz, porque o meu nariz isso, aquilo outro, tá. Então, essa é uma discussão que ela vai muito além, ela é muito profunda, porque quando uma pessoa chega ao ponto de fazer uma intervenção no seu corpo, que não é uma intervenção simples, é uma intervenção invasiva, né? Para afinar o nariz, diminuir, enfim, fazer qualquer coisa, procedimento cirúrgico, eu acho que isso tem que estar muito, como é que eu vou dizer? Tem que estar muito sólido nela, muito cristalizado nela, esse desejo. Não é uma coisa que, hoje eu vou lá, pinto meu cabelo, amanhã eu vou lá e faço alguma outra coisa. É diferente. É um procedimento que exige uma maturação de pensamento a ponto dela chegar e dizer, não, realmente esse nariz não dá, eu não aguento esse nariz, então eu não me sinto bem com esse nariz. Mas olha que interessante. Não é pelo que o outro pensa e sente e vê de mim. É como eu me vejo no espelho. E isso que eu vejo no espelho, eu não me sinto bem. Mas olha que interessante, quando tu toca, Deborah, no termo maturar, né, esse verbo maturação, essa palavra. Será que aos 18 anos, no máximo, a gente maturou alguma coisa? Não caberia esperar. Eu lembro da minha fase de adolescência. O quanto eu passei por situações em que eu dizia assim, eu tive muita espinha, por exemplo. E eu lembro da tetraciclina, enfim, Roacutan, medicações que são à base de vitamina A e que, na época, pelo menos, não se tinha muita ideia de qual seria o dano possível no organismo. E o médico expôs isso para minha família e a minha família olhou para mim e disse assim, minha filha, vai querer assumir esse risco? O que tu acha disso? Eu preferi não, porque eu não sabia, eu achei meio grave e aí convivi com aquilo até aos 21 anos, mais ou menos, 19 anos, eu começar a usar um hormônio para regular essa parte. Foi quase instantâneo. Então, aos 15 anos, por aí, vivi essa crise.
E aí quantas outras coisas no corpo de um adolescente provocam essa busca, né, pela mudança, e uma mudança que ele certamente não vai poder reverter depois, dependendo do nível de agressividade, de né, o teor aí de... É interessante a gente pensar que os padrões de beleza, na verdade, eles mudam conforme a história vai evoluindo, né, no decorrer dos anos. Então, por exemplo, o corpo que se tinha, pensando pela moda, quando a gente usava aquelas calças centropês, depois veio a fase da... Centropeito, que nós chamávamos. Eu chamava. Depois veio a fase da cintura baixa, que deixou as meninas totalmente com cartucheira na cintura. Inspirada na Britney. Eu sou dessa geração que ficou com cartucho na cintura por causa da cintura baixa. E a moda foi ditando, e assim também, né? São costumes regionais, né? De região para região. E aí, lendo ontem, me chamou muito a atenção, né? Que tem aquela comunidade chamada Povo de Karen, né? Que é na Tailândia e na Birmânia, onde essas mulheres, elas são colocadas anéis de metal para esticar, ou seja, o padrão de beleza deles é deixar longilíneo o pescoço, ou seja, quanto mais pescoçuda, desculpa o termo, tá, gente? Quanto mais longilíneo fosse esse pescoço, mais elas teriam chance de quê? De arranjar um marido, serem lindas, ou seja, sempre voltada à questão estética para alguém, não para si. E entra também a questão da flor de lótus, que eram os pés das chinesas, né? Que aos 6 anos de idade, isso me chocou muito. Elas quebravam os dedinhos, né? A família quebrava os dedinhos dessas meninas e dobravam e deixavam imobilizado no formato de triângulos para que elas ficassem nesse pequeno tamanco. Por quê? Porque uma vez o imperador, assistindo a um baile, onde tinha uma bailarina com pés pequenos, ele se encantou com essa bailarina e daí toda aquela geração quis ter pés pequenos para quê? Para conseguir ter um bom casamento. Então, assim, ó, a moda foi transformando, né? Os períodos históricos foram transformando esses padrões estéticos. E aí a gente fica pensando agora, eu escutando a Débora falar, eu não sou contra procedimento estético. E eu sou da área da educação física. Tenho muitos alunos de personal que me procuram para transformar seus corpos, só que nós não transformamos corpos. É toda uma transformação, uma reorganização de hábitos. Só que daí a gente entra, por exemplo, são 3 biotipos, né, que existem. É o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Não adianta tu lutar contra a tua... contra o teu biotipo. Isso, Dani, para quem não entende nada. Nós temos 3, eu não vou dizer quem é o que aqui, tá? Mas é lógico que vai. Fazer o teste. Vai imediatamente. O ectomorfo tem aquele metabolismo acelerado, né? Ela ficou olhando pra mim, ó. Come. Dani Bressan. E ela não Todo mundo acertou. E tem dificuldade para ganhar peso, é um corpo magro. Não sou eu. São aquelas pessoas de ombros estreitos, longilíneos. Não tem ombro. E membros compridos. E daí, se a gente tudo, né? entrasse O tamanho na do teu questão braço. estética, o recomendado seria fazer trabalhos com hipertrofia, que daí envolve força, peso em academia, etc e tal. O mesomorfo é aquele corpo magro e musculoso que ele precisa o quê? Que ele é um corpo magro, musculoso, mas que ele tem aquele visual atlético, ou seja, uma pessoa que eu era mesomorfo. Meio. Eu sempre ficava com aquele padrão ali, musculoso, sem fazer quase nada. Claro que eu fazia... Que ódio. Todo mundo até hoje diz, ai, que colchão, ai, que não sei. Desculpa, gente, tá. Mas a Dani esses dias bateu na minha perna. Bati não, amassei as coxas dela. E o endomorfo, que é aquele corpo mais largo, né? Aquelas pessoas que têm o ombro largo, que têm o quadril largo. Acho lindo. E que daí teria que fazer... Mas eu tenho curto aqui e largo aqui. É pera. Existe toda uma... existe o formato de decoração. Existe, mas Exato, isso está relacionado, e isso é importante deixar claro, está relacionado à questão do biotipo físico. E dentro das características do biotipo, se pode trabalhar determinadas, e daí eu vou fazer um comentário porque me incomoda sendo da área, a gente falar atividade física. Não, é exercício físico, tá? Atividade física é tudo que a gente faz, por exemplo, senta, levanta, come, corre, varre, não sei o quê. Isso é atividade física que a gente faz no nosso cotidiano. Exercício físico é pensar no que está fazendo. Ativamente. Num tempo determinado, eu vou lá, vou me exercitar por 1 hora e com objetivos específicos. Então, gente, atividade física, racional, todo mundo faz. É racional. Exercício físico nem sempre a gente faz, quer dedicar aquele tempo para determinadas questões. Mas aí eu estava falando, por exemplo, eu sou uma que eu tendo condições, eu vou querer tirar um pouquinho as ruguinhas do meu rosto, aquilo que me deixar bem na construção da minha autoestima, eu farei.
Então, eu não sou contra procedimentos estéticos, desde que eu saiba os riscos e os benefícios que eu estarei recebendo se fizer determinada intervenção estética. Mas nós estamos falando daquilo que as mídias exigem atualmente, que sejam corpos perfeitos. Na verdade... Vocês acham que as pessoas tiram aquela foto linda e maravilhosa e não é cheia de filtro? Gente, existem, como é que se chama, programas, antes de tu tirar a foto, que tu já tira com cílios, tu já tira com blush, já tira com não sei o quê. Então, na verdade, isso é uma ilusão, não dá existe. pra emagrecer. Tem programa que emagrece, tu pode pedir quantos quilos tu quer emagrecer. Às vezes tira até a mão da modelo que tá lá fazendo assim, esquecem de colocar a mão pelo Photoshop, etc e tal. Então, assim, eu acho que tudo na dose certa. Eu costumo dizer que os procedimentos estéticos, o que vale em nome da beleza? Vale aquilo que tu assumir por conta e risco. Não, e tem vale que saber dos riscos que assim, se tem. E se me fizer bem... Exato. O que você está fazendo um procedimento estético para quem? Em você, para quem? Para você. Para mim. Só para você. Só para mim. Exatamente. Aí vale. Aí eu não vejo problema se vai afinar o nariz, se vai tirar a ruguinha, o quê. Cortar a orelha. Não vejo problema. O problema é quando eu estou ali para atender um padrão de beleza que não é meu. Mas aí a pergunta que fica para o próximo bloco, a pergunta que eu deixo é: até que ponto a pessoa tem autoconhecimento para discernir entre estar atendendo a si ou a demanda do outro? Voltamos já já. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Se você está sofrendo há muito tempo com a falta de dentes e não sabe a solução, esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. Matheus aqui da Oral Sim Implantes e nós vamos falar de um tratamento revolucionário, o Protocolo Carga Imediata. O Protocolo Carga Imediata é um tratamento em que nós vamos fazer de forma fixa o seu tratamento em até 3 dias. Isso mesmo, em 3 dias nós estamos conseguindo devolver o seu sorriso de volta, a mastigação e a estética. Mas para isso é necessário uma avaliação bem criteriosa. Se você quer realizar o seu sonho em até 3 dias e ter essa prótese fixa, então venha para a Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Olá, voltamos então com o nosso Jogo de Cintura de hoje, que traz o tema aí, o que vale em nome da beleza. E lembrando, falando em beleza, nós temos parceria aqui no programa. Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular, e outro parceiro, Royal Plaza Shopping, completo para você. Nós estávamos... Qual era o ponto? Eu mesma deixei um gancho. Um gancho se aí a pessoa sobre, sabe. Exato. A Débora falava sobre o quanto ela apoia uma decisão que se dê em cima da vontade própria. Mas a minha pergunta era,
Até que ponto a pessoa se conhece para saber se aquela vontade é dela ou se ela estará atendendo uma demanda da sociedade? Por isso que eu falei antes na questão da maturação, né? Eu não vou pensar hoje, não é hoje que a Deborah acordou com esse ponto aqui, eu não sei agora olhando lá, se é aqui não é pé de galinha, se chama. Não é pé de galinha. É um sinalzinho. É uma bolhazinha que surgiu. Sinal de surgiu. Não é de nascença. De inteligência, então. E a minha mãe... sinal de inteligência. Toda vez Só que pode. a minha mãe vem pra Santa Maria, que a minha mãe mora em Santa Rosa, ela diz, mana, tu ainda não tirou isso aqui. Ela já marcou lá em Santa Rosa pra 2 médicos, porque eu acho que irrita ela. Um abscesso? É uma coisinha. Um nevos. Mas aí, assim, ó, isso não é de um dia pro outro que a Deborah vai acordar e vai ir lá no cirurgião plástico pra mandar tirar. O que eu falo em maturação é isso, eu vou olhar, eu vou estudar, eu vou saber para que é. E aí, quando a gente fala na adolescência, também nós precisamos saber que nós estamos dentro, se vamos fazer um procedimento cirúrgico, nós estamos na mão de profissionais. E a competência desses profissionais e a orientação desses profissionais é muito importante, né? Na adolescência, a questão da família também, da orientação é muito importante. Agora, se eu saio e eu já sou independente, eu tenho mais de 18 anos, vou chegar lá e vou mandar fazer, de qualquer forma não vai ser de um dia para o outro. Eu vou pensar e repensar para fazer esse procedimento, até porque esse procedimento custa dinheiro. O legal é que a gente vê também os dados que a Carla trouxe no início, eles também são para as pessoas que querem tirar aquilo que elas trouxeram como um corpo estranho, por exemplo, tem um alto índice de retirada de próteses de silicone dos glúteos, pela não adaptação dos seios, etc e tal. E eu acho que é interessante eu falar, porque daqui a pouco tem adolescentes no nosso público, né? Que eu fui uma que procurei, pela questão estética mesmo, por não ter peito, eu procurei uma cirurgia plástica aqui em Santa Maria, e ela me questionou, ela foi muito ética e muito profissional, ela disse assim, você pretende ter filhos algum dia? E eu disse sim. E ela disse, então depois tu me procura. E realmente, gente, o nosso corpo, ele sofre todas essas... ele adquire essas transformações, porque pra mim não foi um sofrimento adquirir peito, tá, gente? Fiquei muito feliz depois que tive os 2 meninos, amamentei e realmente o peito veio, ficou e não foi mais embora. Então ela foi muito ética e muito profissional em me falar, porque na época eu tinha 19, 20 anos e o meu sonho era ter peito. Então eu também me coloco no lugar dessas pessoas que não têm e que gostariam muito, só que o nosso corpo ele vai sofrendo essas alterações. Sofrendo não, ele vai tendo essas modificações conforme a gente vai mudando também de hábito. E eu acho que são coisas diferentes também. Tem o peito em excesso. Não, e são coisas diferentes eu estar falando de uma adolescente que tem um corpo em transformação. Sim. Dentro dessa fase que é em constante transformação, se eu vou fazendo cirurgias estéticas a cada uma, não, aí nós temos que ter um profissional qualificado para fazer isso. E outra coisa, gurias, que eu vejo assim, ó, que acontece com frequência até, as pessoas têm que ter noção que é uma cirurgia. Porque o que a gente vê depois? Ah, mas não deu isso, teve tal efeito e tal, aquele outro efeito. Gente, é uma cirurgia. É um procedimento invasivo. Tem seus riscos. Tem. Né? E aí... É uma coisa complicada, essa coisa, gurias, eu vou usar a fala da Dani Bressa, desse povo que só não tem o que fazer e só fica incomodando, né? Primeiro o que falavam pra mim, quando eu tinha 30 quilos a mais. Meu Deus, mas tá tendo que emagrecer, hein? Tu não tem problema, assim, com é tão nova, né? Na época eu tinha 30 a mais. Aí depois que eu perdi os 30... Só com exercício físico, muito exercício físico e alimentação. Aí a pergunta qual era? Vai fazer plástica para tirar os excessos? Não, porque deve ter ficado... Não, eu digo, não vou fazer porque são meus. Eu não vou fazer uma cirurgia para mim, na minha concepção. E eu quero que vocês me respeitem na minha concepção. Cirurgia é quando for questão de saúde. Para mim, isto é uma questão de estética. Mas, gente, ainda... E eu estou muito feliz com o meu corpo. Então, quer dizer, as pessoas não vão estar felizes nunca com o corpo dos outros. Como dizia a bagulha, lá que dá no nariz, que não... Mas, gente, olha aqui, eu admiro, Fabiana. Tu responde. Eu respondo, gente, eu respondo. Mas, olha... Porque a pessoa tem que pensar, né? Porque tu nem sem resposta... Né? Pode até não adiantar, mas eu acho que... O que a Fabiana está falando, eu vivi. Então, eu estava, 2011, eu pesava 122 quilos, tá? Acho que eu bati 130, mas com 122 quilos foi
o meu último peso em dezembro de 2010 e eu fiz a cirurgia bariátrica em janeiro de 2011. Então, naquele final de ano, eu aproveitei. Eu era uma gordinha que eu comia e comia mesmo, tá? Eu era uma gordinha de comer, não era uma gordinha de outra coisa. E aí, a fazer a bariátrica, eu cheguei, o médico me olhou e disse assim, eu disse, doutor, mas eu não penso, porque para mim é uma questão estética. E ele olhou bem para minha cara e disse, minha filha, a bariátrica para ti não é uma questão estética. Obesidade mórbida. A tua pressão, joelho, do teu joelho, teu pé, não sei o quê. Eu disse, mas doutor, eu tenho 3 filhos, não sei o quê. Tu corre mais risco comigo aqui me contando isso do que numa sala cirúrgica fazendo uma bariátrica. Tá? Então, isso tudo, e depois assim, ó, vamos contar que isso foi em junho, e eu fui até o final do ano pensando, repensando, para daí marcar para janeiro, tá? Foi assim. Agora, a cirurgia estética, que daí era para tirar o excessinho que ficava aqui, que graças a Deus ó, a pele ajudou, eu não fiquei com não ficou assim ruim, vamos assim dizer, né? Dá para disfarçar bem. Dá para disfarçar bem. A pele negra tem esse disfarce que é incrível. A melanina ajuda, a gente disfarça bem. Adoro. Só que aí, gurias, aí eu já considerava estético mesmo. Então eu nunca fiz. Pois é. As pessoas agora tu fez plástica aqui na perna. Que adiantou ter feito bariátrica se depois não tirou os excessos? Eu não fiz, porque daí vocês estão falando de uma obesidade que não chega ao ponto de ser uma obesidade mórbida. A dela é saúde. Não, mas se vocês acompanharem, por exemplo, aqueles programas que tem, acho que é na GNT. Mas a dela é mórbida. A tua era mórbida. E o excesso de pele é algo assim que também está relacionado à questão da saúde. Não, aí mas necessário, daí já é por recomendação. Não, mas aí já é outra coisa. Inclusive, até porque tirar aquele excesso de pele tira o peso. Porque além da gordura também tem não o é o teu caso. No meu caso não era. Então quer dizer, mas e se fosse? Se eu tô feliz, que não, mas que eu trabalho no equilíbrio, é isso que eu tô te dizendo. Sim, mas daí eu trabalho no equilíbrio, pessoas com acima de 250 quilos. No meu caso eu cheguei a bem menos. Aquele corpo, tu tem que se readaptar. Não, no meu caso eu cheguei a bem menos. Mas o que eu quero dizer para vocês assim, ó, é que eu me vi dentro de uma sala de cirurgia fazendo uma cirurgia bariátrica em função de que realmente a questão do meu emagrecimento era necessário, era preciso e tal. Em compensação, eu não me vi dentro de uma sala de cirurgia fazendo para tirar o excesso de pele que ficou aqui no quadril, que ficou na perna, que ficou na barriga, que ficou nas costas. Para mim aquilo não me incomodava, não me incomodou, não me incomoda. Então é tranquilo. Agora, se tem pessoas que têm papada aqui, ó, e essa papada aqui incomoda de tal maneira que ela precisa tirar. E ok. Eu quero tirar minha papada, eu sou muito papuda. Olha aí, ó. Eu bato muito papo. Mas isso não vai resolver. Entendi. Não, o teu problema é o papo, não é outro. Eu bato muito papo. Mas assim, ó, então é de como a pessoa se sente bem e melhor e está consigo mesmo. É a relação da gente com a gente mesmo. E a gente tem a má mania de privilegiar as nossas relações com o outro e com o externo, quando a gente tem que privilegiar as relações nossa conosco mesmo. E aí vem essa lembrança de conselhos e de comentários sobre o quão bom você é para você. Você é bonzinho, você é legal com o outro. Bonzinho é péssimo, né? Mas é uma palavra que se usa muito. Ela é ótima para os outros, mas ela é ótima para si. Interessante esse viés, assim, porque a gente costuma olhar muito para fora e, consequentemente, se doar muito para o outro. Olha outro tema aí. E para as situações. Bota aí, produção. Carla, vou anotar aqui. Posso te pedir Vamos falar sobre o... achei um autógrafo. Não. Tem um poema da Clarice Lispector que se chama Perfeição. Posso ler? Vai lá. Para nós, gurias. Vamos lá. O que me tranquiliza é que tudo o que existe como uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem numa fração de milímetro, além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo que existe é de uma grande exatidão. Pena que a maior parte do que existe com essa exatidão não é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. Para que a perfeição, né?
Eu Ou acho que o que pode ser a perfeição. Não, o que define perfeição? Por exemplo, pega um poema do João Cabral de Melo Neto, quando fala do ovo da galinha. A perfeição que é o ovo da galinha. A maneira como ele sai, da onde ele sai. O esforço que é feito, a força que é feita e a maneira como ele sai. Aliás, falando em ovo e galinha, temos também na Clarice Lispector o Ovo e a Galinha como tema, né? Sim, como sempre conhecidíssimo. Então, Ovo da Galinha, o nome do conto. No caso dele, o Ovo da Galinha. Não, da Clarice. O Ovo da Galinha? Sim, é a história de uma galinha que é de estimação, de uma família. Eu achava que era o ovo e a galinha. Não, é uma galinha de estimação, que eles não querem matar, mas é um conto para outra hora. É outra hora. Mas temos o ovo e a galinha também. Tem, e o ovo... O Ovo da Galinha do João Cabral de Melo Neto é sobre a perfeição, porque ele é um poeta, engenheiro das palavras, e quando ele traz essa perfeição do ovo da galinha, o que é a perfeição do ovo da galinha? Então, há coisa perfeita? Há. O que é perfeito? E qual é a referência de perfeição? Nós nunca vamos chegar a nenhum acordo. A gente está com 1 minuto para o fim do programa e agora a Dani começou devagar. Não, eu não consegui não lembrar. Eu adoro clichê. Eu também, sou bem clichêzona. O clichê é aquilo que funcionou, colou e todo mundo usa e aí chamam de clichê. As pessoas se vingam da fama. Inveja do clichê. E eu lembrei do Procurando Cabelo em Ovo. Adoro. Porque, na verdade, a gente faz muito disso, né? Quem sabe os defeitos que a gente enxerga, e o adolescente enxerga muito, porque ele tem ali seus padrões que ele quer alcançar um dia e talvez ele nem queira dali a alguns anos, mas talvez ele esteja enxergando cabelo em ovo. Talvez. Quando ele vê um defeito em si, né? Gente, o programa tá muito legal, mas a gente tem que encerrar. Ficamos por aqui hoje com o Jogo de Cintura. Obrigada a você que nos acompanhou. Tchau, tchau. Jogo de Cintura.